Estamos começando um episódio poderoso que com certeza vai ser um divisor de águas, não só no Pascast, mas nas nossas vidas também. Estamos com a alegria de receber aqui um que é pastor, músico, pai, esposo. Gente, ele é admirável. Com vocês, pastor Gilson Nunes Leandro. Uau, privilégio estar com vocês aqui. Você que nos assiste, é um prazer de verdade estar com vocês. Eu sei que esse podcast vai ser muito importante para o ano de 2025. Pode esperar, 2025 vai ser um ano muito especial para você. Então, você que está querendo viver um ano poderoso, esse é o episódio certo para você. Pastor, antes da gente falar sobre outros assuntos, uma pergunta que fica não só para nós, mas para muitas pessoas, é como é que aconteceu essa combinação de pastor Gilson com Casa do Pai, com Paz Church São Paulo, com supervisão das missões, das igrejas. Como é que dá de conciliar tudo isso? Como é que começou essa parceria? Muita gente me faz essa pergunta, né? Como que você é pastor do Ministério Casa do Pai Fortaleza e toda vez o pastor Eibe te apresenta, né, como parte da equipe sênior, um dos pastores principais da Paz São Paulo e também supervisor, né, o pastor de missões que faz supervisão das igrejas do estado de São Paulo. Aí muita gente não entra assim na cabeça isso, né? Mas eu quero responder de duas formas. A primeira é o coração da nossa liderança, que não está ligada à placa da igreja, mas quer servir o reino de Deus. Uma coisa que sempre foi uma marca da nossa liderança, por exemplo, o pastor Eibe ficou muito conhecido no Brasil entre os pastores por causa da visão do MDA, que é uma visão de cuidado, de discipulado, de amor. Mas uma coisa que sempre impactou muito e todo mundo sempre ficou muito impactado com o pastor Eibe é porque ele sempre cedeu tudo, né? Ele sempre assim quis que as igrejas tivessem tudo e gratuitamente, né? E essa visão então de servir o corpo de Cristo e não estar assim preocupado com a placa, com a denominação. Eu acho que a coisa principal é essa. Agora, a história por trás é o seguinte, eu não sei se você que está nos assistindo sabe disso, né? Mas o pai do pastor Eibe, né? O pastor Melvin, ele era um grande homem de Deus já nos Estados Unidos, né? Muito próspero financeiramente, muito rico, mas ele sentiu esse chamado para pregar o evangelho e veio para o Brasil. Aqui no Brasil, ele morou em Campinas, ajudou uma igreja em Campinas, depois ele se mudou para Belo Horizonte, cidade de onde eu sou, né? E lá em Belo Horizonte ele começou a pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus e fundar igrejas, e era bem pertinho da casa da minha mãe. Inclusive o pastor Eibe nasceu lá bem pertinho da casa da minha mãe. Então o pai do pastor Eibe fundou várias igrejas lá, e uma dessas igrejas é a igreja onde a minha mãe congregava, ainda antes de eu nascer. E então eu já cresci nessa igreja, né? E essa é a história da Paz Church, né? Que a igreja, a Paz Church, se chamava antes de Paz Church, Igreja da Paz. Mudou o nome para Paz Church porque a igreja se tornou realmente internacional e uma língua assim meio universal hoje é inglês, né? Então, church, igreja em inglês, mas antes era a Igreja da Paz. E esse nome Paz, né? Além de ser a paz de Deus e tudo isso, mas também é uma sigla que é PAZ, que é Projeto Amazônia, porque eu não sei se você que está assistindo sabe que nós temos centenas de igrejas nas comunidades ribeirinhas, na Amazônia, um projeto lindo, eu acho que talvez um dos maiores projetos sociais do Brasil mesmo, e muito lindo lá, todas aquelas igrejas, e então Projeto Amazônia tem essa sigla Paz, então o nome Igreja da Paz veio disso, mas o nome da Igreja da Paz antes era a Igreja Evangélica Nazareno. Inclusive, muitas dessas igrejas no Brasil, que continuam sendo a mesma igreja, a mesma liderança, o mesmo coração, mas muitas ainda têm o nome Igreja Evangélica Nazareno. Inclusive essa onde eu cresci e nasci, né, e cresci no Evangelho, nessa igreja que o pai do pastor Eibe fundou. Então, depois de muitos anos, a nossa igreja me enviou para Fortaleza, né? E lá eu fui servir como missionário em Fortaleza.
para não gastar muito tempo, nós começamos uma igreja lá em Fortaleza. E na época eu conversei com o pastor Eibe. É interessante essa história. E eu falei com ele: pastor Eibe, o senhor quer que essa igreja que eu estou começando também seja uma Past Church? Bem lá no início. E ele se lembrou de um amigo pastor que ele tem nos Estados Unidos, que esse amigo dele tinha um grande hotel lá nos Estados Unidos, um hotel de luxo, era o único hotel assim bem luxuoso da região, só que o hotel dele estava sempre ficando lotado por causa das corridas de Indianápolis, então muitas pessoas iam lá para aquele hotel e tal, e ele pensou: paz, já um concorrente vai colocar um hotel aqui, porque o meu está sempre lotado, e ele era de uma dessas grandes redes de hotéis, né? Aí o que ele fez? O dono do hotel, ele fechou com uma outra rede de hotel e construiu um hotel bem em frente ao hotel dele. Como se fosse um concorrente. Como se fosse um concorrente. Outro nome, outra rede, outro hotel, mas era tudo do mesmo dono, assim, né? E então as pessoas que iam para um e para o outro não sabiam que na verdade era o mesmo hotel, né? Mas com nomes diferentes. Então o pastor Eibe, quando eu conversei sobre isso, ele lembrou dessa história. E ele falou assim: pastor Gilson, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa igreja que você está fundando, né, a Casa do Pai, com esse nome Casa do Pai, porque as pessoas nem vão saber talvez, mas nós vamos ter 2 frentes em Fortaleza avançando no reino de Deus, né? Então, depois o meu pastor lá de Belo Horizonte já estava bem idoso, né? Era o pastor Emílio, já bem idoso, ele faleceu, e desde então na verdade, até um pouco antes dele falecer, eu tinha os 2 discipuladores, o pastor Emílio e o pastor Eibe. E aí, quando o pastor Emílio faleceu, ficou só sendo o pastor Eibe, né? E ele me convidou, então, para vir fazer esse trabalho de missões aqui, supervisionando as igrejas de São Paulo e fazendo parte da equipe da Past Church de São Paulo, que é um privilégio para nós, né? Meu Deus, eu confesso que eu não sabia desses detalhes. E ver o coração do pastor Eibe, né? De não é esse coração de crescer a todo custo, de ter mais um número expressivo, mais uma grande igreja debaixo dessa bandeira de Past Church. E esse coração é impressionante, né? Um coração que não está buscando esse reconhecimento humano, não está buscando esse status, né? Enquanto a gente vê outros que infelizmente fazem tudo para crescer, até mesmo quebram alguns princípios com ministérios que não têm um trabalho tão parecido, com uma filosofia um pouco diferente. Não vem, vamos, que isso vai somar e nós vamos crescer mais rápido. Então a gente vê esse coração, e muitas pessoas estão indo pro hotel da frente sem saber que é o mesmo dono. E no fato a gente sabe que essas ovelhas são de Jesus mesmo, nós estamos aqui como instrumentos. Mas é impressionante. Mas como é que você dá conta de tudo isso, pastor? Olha, o apóstolo Paulo, ele falando sobre a graça de Deus, ele falou que ele trabalhou mais que todos os outros apóstolos, mas ele disse assim: contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo, né? E tudo que a gente faz é pela graça. É o Senhor quem fortalece, né? Por exemplo, eu estou aqui com essa roupa porque já eu vou pregar no nosso 9º culto esse final de semana, né? E ontem à noite a gente estava conversando e algumas pessoas estavam falando comigo assim: não, vai descansar. Eu falo: meu irmão, eu gosto tanto, porque é uma coisa do poder de Deus mesmo, da unção de Deus. Então, realmente a graça de Deus nos fortalece, né? Nos encoraja, nos impulsiona, e é tudo pela graça de Deus. E é impressionante mesmo como em todo o estado de São Paulo as igrejas crescendo tanto. Nós tivemos igrejas no estado de São Paulo, nesse ano que passou, 2024, que cresceram mais de 200%. Meu Deus. Né, das nossas igrejas aqui no estado de São Paulo crescendo. E a Paz São Paulo não preciso falar, né? É um crescimento assim impressionante. Mas lá em Fortaleza também, no Ministério Casa do Pai, também a igreja crescendo, explodindo, né? Agora vamos começar um novo campus lá na Avenida Washington Soares, que é interessante, que é o prédio onde o pastor Eibe começou a Past Church lá, né? Em Fortaleza. Então é tudo pela graça de Deus, né? É tudo o Espírito Santo. Nós somos só o instrumento e nós sabemos que não tem nada a ver com a gente, é só por Ele, só pela graça dele mesmo. Uau, pastor, que lindo. E muitas vezes eu vejo você cantando e ministrando. Como foi esse chamado pastoral, esse chamado
né, na sua vida? Como que Deus trouxe isso para o seu coração, essa confirmação, essa convicção? Então, eu nasci na igreja e cresci na igreja. E graças a Deus, o meu pastor, né, que era um discípulo do pastor Melvin, era uma referência para mim, um homem de Deus, assim, muito santo, muito puro, né? Faleceu em 2021, aos 83 anos de idade. Mas uma grande referência. Então eu cresci com boas referências no Evangelho, né? Isso é uma coisa que ajuda muito, ter boas referências. E eu tive. E na minha adolescência ainda, a nossa igreja lá em Belo Horizonte era muito ligada com a Missão Amém. Muita gente conhece como Missão EC. O que muita gente não sabe é que a Missão Amém ela é hoje, a sede da Missão Amém em Belo Horizonte, é na casa do pastor Melvin, onde o pastor Eibe nasceu. E é uma missão, a Missão Amém é uma das grandes missões que tem um grande número de missionários transculturais, né? E é uma missão muito importante. E então essa missão sempre foi ligada com a nossa igreja lá. Então eu cresci envolvido nesse mundo missionário. E eu me lembro muitas vezes em conferências de missões, eu chorando assim, abraçando a bandeira de países, chorando e falando: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, né? E interessante também, eu acho importante contar essa parte, que é uma parte um pouco triste, mas porque pode ser esperança para você que talvez está nos assistindo e não está passando um momento bom na sua vida, talvez até desistiu da sua vida e do seu chamado. É que na minha adolescência, eu comecei a trabalhar em alguns empregos, eu comecei a ganhar muito bem. E eu acho que eu não estava preparado para lidar com toda aquela realidade de ganhar bem e lidar com muito dinheiro. E eu comecei a conhecer algumas pessoas famosas do meio da música e eu comecei a me encantar com aquilo. E aí eu comecei a tocar na noite e aí eu me desviei. E eu passei 2 anos desviado. Mas só que isso foi interessante, porque eu não tinha noção que um desviado podia passar por essas coisas que eu passei. Que era o quê? Eu estava no mundo, eu estava provando algumas coisas do mundo aí, mas em todo tempo eu ficava assim: cara, isso aqui é legal, isso aqui é até gostoso, mas isso aqui não é melhor do que o que eu tinha, não. Assim, sempre eu estava com essa consciência. E várias vezes, porque eu era músico e tocava, então às vezes eu estava em boates, em grandes boates lá, e muitas pessoas famosas, artistas e tal, perto, e eu nunca paguei para entrar. Obviamente, eu estava tocando, né? Nunca paguei para comer e nem para beber nada, em nenhuma boate que eu fui durante esse tempo todo. Mas muitas vezes eu olhava assim ao redor e eu falava: o que eu estou fazendo aqui? E era diferente, porque você já vive isso constantemente na sua vida. Aquela sensação de deitar para dormir em Cristo. Cara, você deita tão feliz, tão pleno, tão alegre. Você fala: cara, como diz o pastor Eibe, essa vida com Jesus é maravilhosa. E eu não tinha isso. Eu estava no mundo, eu estava ganhando dinheiro, mas eu deitava assim com aquela falta. E eu fui experimentando várias coisas assim que o mundo tem para dar, né? Mas chegou um momento que eu falei: cara, se é isso, eu não quero não. Se é isso que o mundo dá, eu não quero não. E mesmo tendo experimentado tantas coisas tristes que eu não quero falar porque eu não me orgulho delas, que o mundo chama de prazerosas e de maravilhosas, e tem um certo prazer, mas mesmo experimentando essas coisas, eu falei: se é isso que o mundo tem, eu não quero. Não é isso que eu quero. E aí eu voltei para a igreja, mas eu voltei assim: rapaz, se é isso que o mundo é, rapaz, esse povo precisa de Jesus mesmo, porque o mundo não tem nada. E quando eu voltei com muita intensidade. Com tudo. Voltei com muita intensidade, sabendo que eu queria era viver o meu chamado mesmo, né? E aí eu fui mergulhando cada vez mais nas coisas de Deus, mergulhando e me consagrando, e aprendi muito sobre oração, sobre me consagrar, e fui mergulhando nessa coisa de intimidade com Deus, né? Isso tudo foi final da década de 90, início ali de 2000, mais ou menos, né? Que tudo isso aconteceu.
E estava também assim um movimento de adoração e oração em Belo Horizonte, que era uma coisa muito forte. E aí eu surfei essa onda. Ali saíram muitos ministros, né, que transformou o país, né? E aí, daí foi o meu chamado. Eu fazia parte de uma equipe, de um ministério. Esse ministério entendeu que a gente deveria ir para Fortaleza, conversar com a nossa liderança. Aí a minha igreja lá em Belo Horizonte me enviou para Fortaleza. E daí em diante é só vivendo isso até hoje, né? Mais que 20 anos já. É porque nós que nascemos nesse contexto de igreja, que já nascemos praticamente um berço evangélico. Eu não fui num berço evangélico, mas com 3 anos de idade, minha mãe estava afastada dos caminhos do Senhor, mas meu pai não era um cristão. Mas ele se converteu quando eu tinha 3 anos de idade, até para tentar salvar a família. O casamento estava... que na época não eram nem casados, eles estavam morando juntos. Mas ele falou, cara, minha vida não tem jeito, é só um milagre, é só uma intervenção divina mesmo. Ele que não gostava nem de saber de crente para lá. Mas quando meu pai se converte, eu tive praticamente a vida inteira, né, na presença de Deus, conhecendo a palavra e tudo mais. E às vezes a gente cresce com a fantasia de que lá a gente tá perdendo tempo e que lá fora tem muita coisa legal pra gente conhecer. E às vezes a gente fica nessa curiosidade, mas como é que é? Será viver, experimentar, conhecer tudo isso? E eu me lembro de meu pai falou, cara, eu passei a minha juventude nessa vida longe de Jesus e o mundo não tem nada de bom para te oferecer. Pode parecer muito atrativo, mas o mundo só oprime. Então meio que o começo parece até saboroso, mas o vazio, a tristeza, a falta de paz, as consequências do pecado, as consequências de uma vida sem Deus, elas são devastadoras. E às vezes o inimigo quer nos convencer que lá fora tem muita coisa boa e que aqui essa vida tranquila na presença de Deus não é tão empolgante assim. Pelo contrário, né? Nem mesmo as maiores aventuras, os prazeres que você experimentou, nada se comparava com o que você desfrutava na presença de Deus. Né? Isso, exatamente. Eu gosto demais do que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Ele diz o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E é interessante isso, porque comida e bebida representa aquilo que passa, e passa logo, né? Você talvez hoje teve um almoço maravilhoso, mas nesse momento você já não tem o sabor daquele almoço mais, né? Aquilo te nutre por um tempo, né? Mas toda casa que tem uma cozinha também tem um banheiro. E isso representa comida e bebida. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Essa alegria no Espírito Santo ela é muito diferente da alegria do mundo. Assim como essa paz é muito diferente da paz do mundo. Porque é interessante que o mundo tem uma paz e Jesus não nega isso. Jesus falou assim, olha, eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo dá uma paz, mas não o mesmo tipo de paz. Porque a paz do mundo é como comida e bebida. Ela está ligada a uma circunstância que quando a circunstância passa, essa paz passa também. Mas no reino de Deus é diferente. Então é interessante, você vai conversar com um cristão verdadeiro que tinha muitos vícios e você vai ver ele dizer mais ou menos isso: ninguém me mandou parar com os vícios, é que eu simplesmente não tinha mais necessidade, eu estava suprido naquilo. Então eu acho isso aqui uma coisa muito legal de falar, porque eu estava lendo um artigo e, se eu não me engano, esse artigo é da Organização Mundial de Saúde. E lá estava dizendo o seguinte, que eles estão cada vez mais convencidos de que ninguém é viciado em cocaína, ninguém é viciado em maconha, ninguém é viciado em bebida, ninguém é viciado em heroína. Ué, como não? Então, eles estão cada vez mais convencidos que as pessoas são viciadas em serotonina e dopamina. Então, tudo o que atinge serotonina e dopamina, então as pessoas vão viciando naquilo. O gatilho pouco importa, entendeu? Se é um tipo de droga, se é um tipo de comida, mas as pessoas são viciadas naquela sensação. E é interessante, porque a sensação foi criada por Deus e ninguém pode acessá-la como Deus.
Então, Deus é capaz de ativar em nós essa sensação de alegria e prazer como nenhuma outra coisa. E uma vez que eu tenho em mim o efeito, a causa não importa tanto. Entendeu? Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que isso representa muito na prática para muitos de nós é que uma vez cheio do Espírito Santo, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Eu gosto muito de Jesus com a mulher samaritana no poço. Porque é muito interessante, porque Jesus estava sempre usando as coisas que estavam ao redor. Então, ele olha para aquela mulher e fala assim, se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Bom, aqui estamos nós bebendo água. É óbvio que quando aquela mulher se entregou e creu em Jesus, é óbvio que ela voltou naquele poço e buscou água no dia seguinte. Então, ela até no início entendeu assim, então me dá dessa água para que eu não tenha que voltar aqui, né? Mas interessante, por que Jesus falou aquilo com aquela mulher? Né? Aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Né? Por que Jesus fala com aquela mulher, você jamais terá sede? Sabe por quê? É porque o poço daquela mulher era de água. Então nós temos que pensar, qual é o nosso poço? Onde a gente está voltando e voltando para tentar encher um lugar que Jesus pode encher instantaneamente? Uau. Né? Então, isso é a realidade do Evangelho. Alguém que encontra Jesus de verdade não é proibido de nada, mas é suprido de tudo. Uau! Muito bom. É a nossa vida, né? Meu Deus. Você estava falando sobre esse artigo, eu lembrei do livro Dopamination, que é uma cientista que ela estuda justamente os efeitos dos vícios e dessa liberação dopaminérgica e tudo mais. E ela estava mostrando que o que acontece? A pessoa, por exemplo, que ela faz uso do álcool ou mesmo de outras drogas, ela tem o pico do efeito, mas esse pico, à medida que a substância vai passando do organismo, vai caindo. Só que o que acontece? O nosso corpo ele tende a homeostase, que é o equilíbrio homeostático. Então, se você tem uma produção muito exagerada de prazer, o corpo ele precisa dosar isso, ele precisa frear um pouco essa liberação. Fala, peraí, está descompensado demais. Então, como está tendo uma descarga muito grande de dopamina, ele aumenta os níveis de cortisol, os níveis que nós encontramos muitas vezes em pessoas com quadro depressivo. Então, por exemplo, o que os estudos mostram? Que as pessoas que têm o hábito de beber, quando elas não estão sob efeito do álcool, ou no dia seguinte, ou algumas horas depois, elas apresentam os mesmos traços de uma pessoa num quadro clínico de 6 meses ou mais em depressão, por exemplo. Então, porque é uma tentativa do corpo equilibrar aquela experiência. Só que o prazer que Deus nos dá, ele é perene. Ele não causa dor, não causa angústia. Então, o viciado, né, a pessoa que tem o uso abusivo de entorpecente, ou às vezes até de outros prazeres, tem que sempre aumentar a dose, ou aumentar a exposição desse vício, mas quem está em Jesus tem essa satisfação plena. Né? Não precisa ser escravo de um hábito, de uma rotina, e que cada vez tem menor impacto. E essa cientista ela mostra de forma muito ilustrativa que quanto mais prazer esse prazer imediato a gente experimenta, maior é o peso de angústia, de vazio, de tristeza que a gente sente. Então fica cada vez mais difícil suportar quando a gente não está sobre aquele efeito. Né? Então, e mesmo a pessoa que não tem Jesus, ela sabe que essa vida não é uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida sem esperança, uma escravidão. Mas com Jesus é a alegria que não é circunstancial. Né? Às vezes nós estamos até no meio de situações adversas, o mar revolto e aquela paz no coração, aquela alegria no espírito. Às vezes o bolso nem está tão cheio assim, mas o coração está transbordando. Enquanto outras pessoas têm tanto financeiramente, estão cercados de pessoas incríveis e estão se sentindo tristes, vazias. Né? Exatamente, é exatamente isso. Eu estava agora há pouco tempo, outubro é meu aniversário, e aí eu ganhei alguns presentes, e um desses presentes não cabia em mim, e eu fui trocar numa loja.
E era uma loja muito boa, onde as roupas não são baratas. E eu troquei só aquele presente que eu ganhei, era uma camisa. E lá, quando eu estava no caixa, a moça que estava no caixa me perguntou assim: o senhor está precisando de mais alguma coisa? Aí eu brinquei com ela e falei assim: não, eu não estou precisando de nada não. Na verdade, eu não estava precisando nem dessa camisa. E tinha um homem do lado que ouviu e ele falou assim: isso é o meu sonho. Ele falou. Que isso? E aí eu achei um pouco assim diferente, né, o que ele falou, e olhei para o lado. E ele estava com as duas mãos cheias de sacola. E ele falou comigo um pouco emocionado, ele falou assim: olha aqui. Aí ele perguntou para a menina: fala para ele quantas vezes eu faço isso. Aí ela falou assim: toda semana. Meu Deus. Aí ele falou assim: eu sou viciado nisso, eu preciso disso. Então, uma das bênçãos do evangelho é o contentamento, né? Uau. Não é que eu não posso ter, é só que eu não preciso. De nada tem falta. Você é proibido? Não. Mas você quer? Nem sei, é. Meu Deus, cara. Eu bebi da água que ele me deu, então satisfeito. Não, mas um homem desse levantar uma bola para um pastor, né? É um pedido assim, por favor, prega pra mim. Exatamente. Me mostra o caminho. Exatamente. Ora por mim. Meu Deus. Mas essa é a realidade por aí, né? E ele pode ir nessa loja quantas vezes for. Nunca vai preencher, né? Exatamente. Você tem sempre que voltar no seu poço, né? Tem sempre que voltar no seu poço. E aonde está a sua fonte, né? Aonde está seu poço? Exatamente. O que você tem nutrido seu coração, sua alma, né? Onde você está recorrendo? E aí a gente percebe, na Bíblia tem um texto que fala sobre o galardão, sobre as obras que vão prevalecer e não. E ele fala que depende do tipo do material. Se for madeira, palha ou feno, não vai passar pelo fogo, vai ser consumido. Mas se for ouro, prata ou materiais preciosos, vai passar pelo fogo e vai permanecer. Eu vejo que madeira, feno e palha aponta muito para as obras humanas, para aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode conquistar. Mas os materiais preciosos apontam muito para o que é divino, para o que Cristo faz em nós, o que nós fazemos nele. E a questão dessa... a plenitude é justamente isso. Não é algo fugaz, algo barato, algo passageiro. É algo sólido, algo que permanece. A gente vê aquela discussão de Jesus com o diabo, né? Transforma essas pedras em pães e o pão é algo super perecível. Em poucos dias ele já estragou. E se você comeu também, o efeito dele é muito passageiro. Mas a rocha não. A rocha, ela persiste, ela permanece. Então meio que a discussão ali não era só sobre alimentar a fome, mas sobre o que é eterno e o que é passageiro. O que é permanente, o que é transitório. Então, vez por outra, nós estamos nessas duas escolhas. Viver uma vida que tem prazeres imediatos ou uma vida de propósito, de sentido, de significado, uma vida duradoura. Exatamente. Basicamente, todos os dias nós escolhemos. Exatamente. O senhor estava pregando e falou muito sobre algumas orientações para a pessoa ter um ano diferente em 2025. Isso. Muitas pessoas estão até um pouco desesperançosas acerca das perspectivas, dos prognósticos e tal. Mas, pastor, se você puder dar algumas orientações aqui para quem está nos ouvindo. Como ter um ano de 2025 vitorioso, poderoso, feliz? Quais seriam essas dicas? Então, muita gente, quando Jesus falou, né, para a mulher samaritana aí, aquele que beber da água que eu lhe der, essa jamais terá sede, essa pessoa jamais voltará a ter sede. Jesus continua falando, né, porque essa água vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna, é para lá que ela te conduz. Então, às vezes algumas pessoas pensam no evangelho como um tipo de gole mágico que você bebe e aí nunca mais você tem que fazer mais nada. E o cristianismo não se parece com isso. O cristianismo se parece com uma caminhada. Era chamado de o caminho. É um caminho que devemos seguir. A vida com Jesus é uma vida maravilhosa, é uma vida cheia de alegria, é uma vida prazerosa. Mas é uma vida, como em qualquer família, traz suas responsabilidades, né? Então, eu falei nessa mensagem, né, que eu preguei, que
uma das coisas principais que você precisa para ter sucesso em qualquer área é visão. Quando uma pessoa perde a visão, por exemplo, eu já vi pessoas que o casamento dela estava assim, no fim. E pessoas me procuraram, já dezenas, centenas talvez de pessoas, dizendo assim, pastor, acabou. E não é que tinha acabado, é só que ela não conseguia enxergar como mudar. Lhe faltava visão, entendeu? Então, visão é uma coisa muito poderosa. E às vezes as circunstâncias são tão fortes na vida de uma pessoa, ela está tão presa dentro de uma circunstância, ela não consegue ver nada além daquilo, né? Eu acho muito interessante que em João capítulo 1, João Batista olha para os discípulos dele, aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, Jesus e João Batista se reconheceram ainda dentro do ventre. Maria só chegou perto de Isabel, eles estavam cheios do Espírito Santo dentro do ventre, né? E as crianças mexeram, se agitaram dentro do ventre. Eles conheciam um ao outro, sabiam de toda a história, né? E João Batista era convicto de que Jesus era o Cristo. Porém, João Batista foi preso e ele ficou no cárcere. Um dia, 2, 3, naquela circunstância. E a circunstância vai te impedindo de ver o que está acontecendo lá fora. E João Batista fez uma coisa impressionante. Ele mandou os discípulos dele perguntarem para Jesus. Pergunta se ele é mesmo Cristo ou se ainda devemos esperar outro. Meu irmão, nós estamos falando de João Batista. Então, o que a circunstância pode fazer com uma pessoa, né? Então, existem pessoas que estão em prisões como João Batista. Às vezes não pelo mesmo motivo de João Batista. Às vezes são prisões que a pessoa se colocou, infelizmente. Mas essas pessoas precisam ouvir o que lhes traga visão novamente, né? E foi a palavra de Jesus que trouxe visão novamente para João Batista. Então conta para ele, ó, os cegos veem, e aí você sabe toda a história. Então nós precisamos muitas vezes ouvir o que traz a nossa visão de volta, né? Porque nós só poderemos possuir aquilo que enxergarmos, né? Nós só poderemos fazer algo que nós estamos vendo, né? Nós temos que ver que aquilo é possível. Se você está nos assistindo, eu te indico assistir essa mensagem da qual nós estamos falando aqui, que tem como título Corpo Luminoso. Esse é o título, pode digitar no YouTube aí, Corpo Luminoso, Pastor Gilson Nunes, que você vai achar essa mensagem. E o que é a coisa dessa mensagem, né? Nós vemos, por exemplo, que 12 espias foram espiar a terra. Se você já vive no contexto cristão, e eu te perguntar o nome de alguns desses espias, sabe o nome de algum dos 12 espias? Provavelmente você vai responder sim. E provavelmente vai citar 2, Josué e Caleb. E é algo curioso. Por que todo mundo sabe o nome de Josué e Caleb e não sabe o nome dos outros 10? Está na Bíblia. Mas ninguém sabe o nome dos outros 10. Por quê? Porque se você for ler a história, você vai ver que os outros 10 só falaram mal da terra prometida. Nós nunca vamos conseguir ir lá, é uma terra de gigantes, as cidades são grandes e fortificadas, e nós somos pequenos perto deles, nós somos fracos, e nós não conseguimos nunca possuir aquela terra. E Josué falou o contrário, e Caleb também falou o contrário. O que Josué falou foi, não, aquela terra é terra muitíssimo boa, é terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, então nós vamos sim possuir aquela terra, né? Então Josué tinha uma visão completamente diferente dos outros 10. Agora, por causa disso, Josué foi quem liderou o povo de Deus para entrar na terra prometida. E os outros 10? Os outros 10, nós nem sabemos o nome deles. Porque quem não tem visão não é lembrado. A visão é o que separa os grandes dos pequenos. Quem faz de quem não faz, né? Então, ver é possuir.
porque Josué viu da maneira correta. Ele possuiu a terra prometida. Então, para esse ano de 2025, mas também para a sua vida, o que você mais precisa é de visão. Visão. E onde que Josué tinha essa visão? Aí nós falamos nessa mensagem aí, né? Mas basicamente, Josué era uma pessoa que estava constantemente na presença de Deus. Moisés subiu o monte, lá estava Josué. Êxodo 33:11 é muito lindo, porque é um texto que fala que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois disso, Moisés voltava para o arraial. Mas Josué, filho de Num, servidor de Moisés, nunca se apartava da tenda. A tenda era o tabernáculo, a tenda da presença. E Josué, quando Moisés voltava para casa, ele falava, não, eu vou ficar aqui, servindo no lugar da manifestação da presença. Esse é um dos segredos. Então, se você quer ter uma nova visão, é aprender, se expor à manifestação da presença de Deus. É ter uma vida de oração, de adoração, né? E se expor na presença de Deus. É daí que vai vir toda a visão, né? Outro segredo é que Josué tinha como título servidor de Moisés, era um servo. E porque ele servia Moisés, ele estava ali, sempre perto da tenda, sempre perto do monte, sempre perto da presença, né? Eu falei nessa pregação que quando Jesus multiplicou água em vinho, ninguém sabia de onde vinha o vinho, mas os servos sabiam. Porque servos estão sempre perto do coração, estão sempre vendo o que Deus está fazendo, né? Então, eu acho que tem mais 2 grandes segredos, que aí, se você quiser ver, você assiste a mensagem. Mas esses 2 segredos eu acho muito importante, né? Aprender com Josué, se expor à presença de Deus e continuar servindo. E Deus vai nos dar visão para um ano muito vitorioso, em nome de Jesus. Uau! Se depois desse comentário você não ficou com desejo de ouvir essa palavra, eu não sei o que fazer por você. Mas você pode acompanhar lá no canal da Paz São Paulo. Essa mensagem está lá, poderosa. Poderosa. Inclusive, é uma bênção, pastor, poder receber você aqui. Amém, mesmo obrigado. com toda a correria lá em Fortaleza, de inauguração e reforma. Sim. Imagino que sair não deve ser uma tarefa tão fácil. É verdade. Mas é impressionante como Deus é poderoso e supera as nossas expectativas. E o pastor estava comentando sobre o tanto de milagre que Deus está fazendo lá. Isso. Mas você comenta na palavra até um detalhe específico sobre essa reforma. Inclusive, assiste. Essa mensagem vale muito a pena. Inclusive, minha cunhada uma vez me mandou uma mensagem lá da casa do pai, que você estava falando sobre o papel do membro em relação ao culto, em perseverar na comunhão dos santos e tal. E como eu tenho sido abençoado pelo seu ministério, Obrigado, minha família, e São Paulo e tantos outros lugares. E tive o privilégio de conhecer sua família, seus filhos, sua esposa. E, pastor, como criar filhos tão abençoados e ter um relacionamento tão poderoso e ainda com um ministério frutífero que exige muito de você. Se você pudesse dar algumas orientações para nós, mais jovens, para quem está nos ouvindo, que está querendo viver uma nova realidade do seu casamento também, na criação dos filhos. Sim. Se você pudesse dar algumas orientações aí. Primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: você pode ensinar tudo o que sabe, mas só pode transferir o que vive. Uau. Então, o problema é que às vezes muitos cristãos querem que seus filhos vivam o que eles não estão vivendo. Entendeu? E é muito triste quando a gente vê cristãos assim, não, eu quero ir para uma igreja por causa dos meus filhos. Tem um lado bonito, mas tem um lado triste, porque de alguma maneira eles estão achando que podem transferir para seus filhos uma vida que eles não estão vivendo. Então, você pode ensinar tudo o que sabe, mas só pode transferir o que vive. Uau. Então, o segredo número 1 é viva. Viva o Evangelho, né? Busque ter um coração humilde, ensinável. Busque conversar com Deus, ter comunhão com Deus. Eu preguei uma palavra há pouco tempo agora, foi uma palavra bem radical. Foi a segunda palavra de uma série de mensagens que eu intitulei Resgatando o Sagrado.
E o segundo episódio daquela série, Resgatando o Sagrado, foi resgatando as Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia é impressionante, né? Eu não vou falar muitos detalhes aqui para não tomar muito tempo. Mas eu faço essa pergunta nessa mensagem, né? Você sabe quem deu essa ideia de dar ao povo de Deus uma orientação escrita? Você sabe de quem que foi a ideia? Aí outra pergunta. Você sabe quem que escreveu mesmo? Quem escreveu a primeira orientação escrita a ser entregue para o povo de Deus? Essas duas perguntas são muito importantes. Então, quem teve a ideia? Deus. Foi Deus quem teve a ideia. Agora, quem que escreveu a primeira orientação escrita? Foi Deus. Quem escreveu... Não, pastor, eu sei que Deus inspirou. Não, ele não inspirou, não. Ele escreveu com o dedo dele em tábuas de pedras. Palavras que estão aí, na sua Bíblia. Meu irmão, se a gente não valorizar isso, Meu Deus, nós vamos valorizar o quê? Então, isso é muito... Nós temos a palavra da vida nas nossas mãos. Toda a orientação está ali. Então, a minha dica número 1 para a criação de filhos é: tenha relacionamento com Deus, conheça a palavra de Deus, né? Tenha relacionamento com Deus, viva o Evangelho. A próxima coisa que eu falo é: congregue em uma igreja que te ensine sobre isso, né? Então, por exemplo, aqui na Past Church nós temos vários cursos, né? Livros, né? Pastora Rebeca tem livros maravilhosos. E lá no Ministério Casa do Pai também, né? Nós temos a mesma coisa que tem aqui na Past Church. Então, é buscar aprender sobre isso, né? Buscar, porque é um paradigma aí sobre como criar filhos, porque criar filhos à maneira do Evangelho é muito diferente de como se cria filhos no mundo, né? E é tão triste. Esses dias eu estava com uma irmã lá do Ministério Casa do Pai em Fortaleza, e ela estava me dizendo uma coisa que eu fiquei muito triste. Ela trabalha em uma escola particular muito famosa lá. E aí, cuida de crianças bem pequenas. E essas crianças passam o dia na escola. Então o pai deixa de manhã, só busca no final de tarde. Muitas vezes quando busca, a criança está dormindo e tal. E aí aconteceram duas coisas que essa irmã ficou muito chocada. Uma primeira coisa é que uma dessas crianças perguntou se podia chamá-la de mãe. Eu posso te chamar de minha mãe? Ela falou que ela ficou muito chocada com aquilo. Porque a criança tem mãe. Mas, veja, passa o dia todo com ela na escola, né? Ela que dá comida e tudo, né? Então, isso foi, assim, uma primeira coisa que chocou. Mas uma segunda coisa que chocou é que quando perguntaram para a criança, né, o que ela queria de aniversário, na festa e tudo, a criança falou assim: não, eu não quero festa, eu quero festa na escola. Eu quero e tal, e tal. E aí, e o que você quer na festa? Não, eu só quero ficar com a tia fulana. Né? Então, nós estamos vivendo, às vezes, tempos onde os pais estão colocando os filhos no mundo e estão deixando o mundo criar. Né? E é uma responsabilidade dos pais. Então, a primeira coisa é viva. A segunda coisa, na minha opinião, é faça parte de uma igreja que investe nisso, que tenha como te ensinar. A próxima coisa que eu falo é: busque boas referências de pessoas que têm bons filhos, né? Pegue livros, por exemplo, o pastor Luciano Subirá tem um livro maravilhoso, né? Que eu acho que chama Como Flechas, né? Que escreveu junto com a esposa. Isso, sobre criação de filhos, né? O pastor Eibe tem várias mensagens sobre isso, a pastora Rebeca tem muitas mensagens sobre isso. E procure ler livros a respeito do assunto, né? E conversar muito com os filhos, deixar os filhos participarem da sua vida de oração, da sua vida de leitura da palavra, né? E realmente meus filhos são uma bênção. E eu tenho um filho, meu filho mais velho, eu acho que talvez, se perguntar a ele quantas vezes ele já leu a Bíblia, eu acho que realmente ele não sabe mais. Já perdeu as contas. Foram muitas vezes. Uau. Foram muitas vezes. E ele é novinho, né? Ele tem 17 anos. E você pode conversar com ele sobre assuntos assim difíceis. Ele vai saber. Uau. Né? Então,
Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Nós vivermos e ensiná-los a viver. Meu Deus, pastor, é inspirador demais. Olha, eu tô achando que vamos ter que receber o senhor aqui mais vezes. Vocês pagam bem, tô brincando, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, uma honra, um privilégio. Não, tem uma série de perguntas que eu gostaria de fazer e assuntos que eu gostaria de ouvi-lo. É impressionante mesmo a sua vida, seu ministério. E o pastor Isaías até falou, cara, olha, se tem um adolescente admirável é o filho do pastor Gilson. O menino é brilhante e tal. Verdade. E quem conhece tem visto as marcas de Cristo, né? E isso que você falou sobre viver. Os filhos, eles estão olhando o que a gente faz, né? Então, por mais que a gente fale, que instrua, as nossas vidas estão sendo refletidas neles. Isso. E não só neles, nas ovelhas também, e por aí vai. Desculpa, eu queria só falar uma coisa, pastor Ryan, aqui. Eu cometi uma falha na criação do meu filho mais velho, e a minha esposa está aqui no estúdio com a gente, né? Ela está ouvindo aqui. E o que aconteceu? Olha como a gente tem que ser cuidadoso. Quando meu filho começou a ir para a escola, bem novo, eu acho que ele tinha 3 ou 4 anos, bem novo. E o que eu fiz? Isso foi um erro, viu, que eu cometi. E eu estou compartilhando isso com você para você tomar cuidado com esse tipo de erro que eu cometi. Era o único tempo que eu tinha sozinho com a minha esposa quando meu filho estava na escola. Então eu comecei a aproveitar aquele tempo para ter o meu tempo devocional com a minha esposa. Então, sempre meu filho ia para a escola, né? Na verdade, eu sempre gostei de orar de madrugada, à noite. Então eu tinha lá meus tempos de oração, à noite e tudo, mas muitas vezes de manhã, eu orando, a minha esposa orando, lendo a Bíblia, e o meu filho na escola. E aí, o meu filho cresceu vendo a gente falar que orava, falar que lia a Bíblia, lendo a Bíblia às vezes com ele, fazendo poucos tempos junto com ele, e o meu filho cresceu sem nos ver orando profundamente. Só que eu não percebi isso até há poucos meses atrás. E eu falei, eu me dei conta disso e eu fiquei tão triste comigo mesmo e tão arrependido. E eu falei com a minha esposa, amor, nós precisamos pedir muito perdão para o nosso filho mais velho. Ela falou, por quê? Eu falei, amor, ele não acompanhou a nossa vida de oração assim profunda. Claro, ele nos viu orando e fizemos culto e oração com ele, mas ele não viu profundamente isso. Olha como são as coisas. Aí eu chamei ele com a minha esposa e eu falei, filho, eu te chamei aqui porque a gente quer pedir perdão para você. Aí ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Aí eu contei toda a história que eu contei aqui para ele. E eu falei, então você cresceu sem ver esses momentos profundos de oração, né, do seu pai e da sua mãe e tal. Aí ele falou, tá perdoado e tal. Mas depois ele falou assim, mas eu achava um pouco estranho mesmo, porque eu nunca via vocês orando assim. Sabe como é sério isso? E não passou despercebido, né? Não passou despercebido. Ele falou, eu achava mesmo estranho, que eu nunca via vocês, entendeu? E eu falei, amor, nós temos outros filhos, né? E não vamos cometer o mesmo erro com os outros filhos. Vamos deixar eles ver a gente orando. Em casa, na igreja, claro que eles sempre vê, mas ver a gente orando e participando desses momentos mais intensos de oração e adoração. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Uau, isso é intencional, né? Porque por mais que você fala, eu tô fazendo a minha parte, mas espera aí, será que eu tô treinando, sendo modelo e passaria despercebido facilmente, talvez muitos que estão nos ouvindo estejam justamente com essa demanda. Exatamente. Às vezes quando hora de madrugada, o filho tá dormindo. Exatamente. Ou então antes do filho acordar, enfim. Exatamente. E a gente tem que... São tantos detalhes que a gente precisa atentar, né, na criação de filhos, e eles estão de olho. Você vê, ele mesmo com pouca idade, ele já estava analisando. Mas peraí, ele estava analisando o seu discurso com o que ele via, né? Então, é muito importante. E o
pastor Eiber até comentou que o pai dele ficou um tempo com ele na casa, se eu não me engano, em Fortaleza, passou um bom tempo juntos, e aí antes dele voltar, se não me falha a memória, para Santarém, ele falou: ó, filho, parabéns pela igreja, parabéns por sua dedicação, você está indo muito bem, só tem uma sugestão, que você invista um pouco mais no culto doméstico, né? Que você seja um pouco mais cuidadoso. E aí o pastor Eibe, na hora que ele estava ouvindo, ele falou: cara, é Deus falando comigo. E aí ele até se aconselhou: pai, o que o senhor imagina que seja o tempo ideal? Quantas vezes? Você acha que 5 vezes está bom? O culto da família? Então, como esses detalhes fazem a diferença? Toda a diferença. Nós estávamos gravando um pouquinho antes e a pessoa que nós estávamos entrevistando falou que uma das coisas que mais chamou a atenção dela na nossa igreja é essa capacidade que os pastores têm de pedir perdão, de falar: puxa, eu falhei, de não pintar uma coisa super perfeita, incontestável, inerrante. E é muito bonito ver essa transparência, essa humildade, falar: gente, apesar de ter feito um bom trabalho, eu deveria ter tomado cuidado aqui. Então a gente aprende muito com essa humildade, com esse coração. E pastor, meu Deus, que bênção. Mas antes da gente encerrar, se o senhor pudesse escolher um texto bíblico de todos os que Deus tem falado do seu coração, qual seria? Nossa, é difícil, né? Se eu pudesse falar um texto bíblico, eu ia segurar a Bíblia e falar assim: ó, esse aqui, né? Toda a Bíblia, né? Mas eu acho que a prática da vida cristã é algo que nós devemos buscar. Então, tem um texto que é Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, que fala uma coisa muito linda, porque esse texto fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Que sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, né? Antes se esvaziou e assumindo forma de servo, né? E reconhecido em figura humana, tornou-se obediente, né? Até a morte de cruz. E esse texto sempre mexeu muito comigo, porque se Jesus, sendo Deus, foi capaz de se humilhar, a expressão que estão usando agora é: quem sou eu na fila do pão, né? Então, esse texto é um texto que sempre tem voltado na minha mente, porque cada vez que a gente tem essa capacidade, né, assim, de se humilhar e de buscar ver as coisas por essa ótica, o resultado final é sempre que Deus vai nos exaltar. Ou aqui na terra, ou na eternidade. Melhor que seja lá. Já vi muita gente falando, né, os humilhados serão exaltados, mas isso não está na Bíblia, né? Mas aquele que se humilha, né, aquele que se humilhar, que tem esse sentimento que houve em Cristo Jesus, se você como um cristão, você conseguir praticar isso, né, de se humilhar na presença de Deus, se humilhar diante das pessoas, ter esse coração, não tem como. Você vai colher os frutos disso, né? Eu acho que isso é um dos textos bíblicos que chama muito, muito a minha atenção. Uau. É difícil escolher um, né? É difícil escolher um. É difícil. Inclusive, às vezes a gente não pergunta e o pessoal fala: peraí, faltou o versículo. Essa é uma das únicas perguntas que a gente costuma repetir aqui. Sim. Mas, pastor, quero te agradecer de coração. Amém. Foi poderoso demais. Amém. E se tem uma marca na sua vida, essa questão de servir, essa disposição, mesmo com essa agenda aqui em São Paulo, que foi bem intensa, você topou de cara estar aqui com a gente, e é um privilégio poder ouvi-lo, poder aprender contigo. Tem muitas outras coisas que eu quero ouvir, suas orientações, seus conselhos. E eu não sei se você que está aí assistindo com a gente, você ficou com o mesmo desejo de continuar ouvindo. Você que ficou aí e falou: meu Deus, ora por mim, eu recebo essa palavra. Mas, pastor, foi poderoso demais. Muito obrigado. Eu não sei se você gostou tanto que a gente gostou. Gostei demais, amei estar com vocês. Você que nos assiste em casa. Eu tô com uma frase na minha cabeça aqui, que eu acho que é o Espírito Santo que está realmente falando para eu falar essa frase com você. Não tenha medo das crises. Crises familiares, sabe? Crises até na sua identidade, às vezes crises nos negócios, crises financeiras. Eu tenho sempre falado essa frase: não tenha medo das crises. Porque no meio das crises do Egito, Deus levanta os seus Josés. Deus vai levantar você,
Apenas fique na presença dele, apenas garanta que Deus está com você. Em meio à crise do Egito, Deus sempre levanta os seus Josés. Não tenha medo, Deus vai levantar você em meio a tudo isso que você está vivendo. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Foi um privilégio estar com você, pastor Rayan. Até a próxima, né? Até, em nome de Jesus, primeiro de muitos. Amém. E com certeza nós vamos nos encontrar novamente aqui. E gente, olha, não importa o que vai acontecer nesse ano, o que importa é que nas nossas vidas nós temos o Senhor Jesus, que vai à nossa frente, que cuida de nós. Então, eu não vou temer a crise, eu não vou temer as projeções, os prognósticos, que eu sei quem cuida de nós, né? E como o salmista diz, de nada tenho falta, porque ele é o meu pastor. Amém. Então, agradeço de coração, pastor, foi uma alegria recebê-lo aqui. Você vê alguém que é cheio da palavra, ele vai meio que borbulhando de tanta palavra que vai surgindo. Eu até vi um comentário, uma irmã estava acompanhando o chat online enquanto o senhor estava pregando, e aí falou, olha, em menos de 15 minutos, era uma lista gigante de textos bíblicos que você citou, um atrás do outro. E alguém me disse alguns anos atrás, se você quer ver alguém cheio do Espírito, essa pessoa está cheia da palavra. Meio que é automático. Se é alguém que está fluindo no Espírito, está fluindo também na palavra. Então, esse exemplo eu quero carregar também, de estar sempre buscando a palavra. Então, que esse episódio possa gerar muitos frutos na sua vida. E, pastor, obrigado de coração. Eu que agradeço. Deus abençoe, tamo junto demais. Amém. E se você ensinou o pastor Isaías a andar de foil, quem sabe, mas ensinar um atleta igual ele é fácil. Eu quero ver o senhor ensinar eu. Tá convidado, vamos pra Fortaleza, que nós vamos velejar junto lá. Nunca fiquei em pé nem no skate, imagina na água, né? Gente, que Deus abençoe. Esse foi um episódio poderoso com o pastor Gilson. Foi uma alegria ter você aqui conosco. Deixa seu like, siga esse canal e tamo junto. Que Deus abençoe. Valeu, pastorzão. Deus abençoe.